Olá pessoal do terceiro ano do ensino médio, eu sou Marcelo, professor Marcelo. Hoje eu vou entrar no conteúdo do terceiro bimestre, que vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o discurso filosófico e o discurso científico. Antes de nós discutirmos um pouquinho sobre isso, eu vou ler um texto de Russell, um filósofo, um pensador. E o texto na qual eu vou ler está dentro do caderno São Paulo Faz Escola, né? Referente ao terceiro bimestre. Eu vou fazer a leitura do texto e aí depois, então, eu faço algumas observações, ok? Então, o tema hoje é características do discurso filosófico, comparação com o discurso científico. Tudo bem? Vamos ao texto, então. Então, a leitura de texto, né? Filosofia é uma palavra que tem sido empregada de várias maneiras, umas mais amplas, outras mais restritas. Pretendo empregá-la em seu sentido mais amplo, como procurarei explicar adiante. A filosofia, conforme entendo a palavra, é algo intermediário entre a teologia e a ciência. Então, essa é uma compreensão do pensador Russell, né? Na qual ele traz que um entendimento, sendo que a filosofia é um campo intermediário entre a teologia, que é o estudo dos dogmas, o estudo das teorias de Deus, e a ciência, tá? Então, como a teologia consiste de especulações sobre assuntos a que o conhecimento exato não conseguiu até agora chegar, mas, como ciência, apela mais à razão humana do que à autoridade, seja esta a tradição ou a da revelação. Então, ele começa a trazer um pouquinho um questionamento sobre a teologia, né? Todo conhecimento definido, eu o afirmaria, pertence à ciência, e todo dogma, quanto ao que ultrapassa o conhecimento definido, pertence à teologia. Então, todo conhecimento, Russell vai dizer que todo conhecimento que parte de algo comprovado, conhecido, né, testado, refutado, enfim, ele entende como sendo ciência. Todo conhecimento que ultrapassa, que não é comprovado, que não é um conhecimento prático, né? Ele entende como sendo parte da teologia, baseado isso na fé, na intuição e na autoridade e na revelação divina. Então, todo conhecimento definido, eu o afirmaria, pertence à ciência, e todo dogma, quanto ao que ultrapassa o conhecimento definido, pertence à teologia. Mas entre a teologia e a ciência existe uma terra de ninguém, expostas aos ataques de ambos os campos. Essa terra de ninguém é a filosofia. Então, a filosofia, ele fala aqui que a filosofia ele é um campo do conhecimento, um campo do estudo, do pensamento, a qual é um alvo de ataques de ambos os lados, tanto da teologia como da ciência, né? Por que isso? Porque a filosofia justamente ela vai pensar e refletir sobre ambos os campos, ou seja, ela vai trazer um pensamento sobre os dois campos. Como haja visto, né, existe a filosofia da ciência e a filosofia da religião, na qual ela traz uma reflexão sobre essas, esses pensamentos, né? A ciência é uma forma de pensar a vida e a teologia é outra forma de pensar a vida. Então, a filosofia ela vai trazer uma reflexão sobre isso. Tudo bem? Então, por isso que ele considera sendo como terra de ninguém e que nós sofremos ataques em virtude desses aspectos. Quase todas as questões do máximo interesse para os espíritos especulativos,
aqui ele está dizendo não do espiritual, né, mas das pessoas que são que vão em busca da especulação e em busca do conhecimento, né, são de tal índole que a ciência não as pode responder. E as respostas confiantes dos teólogos já não nos parecem tão convincentes como eram nos séculos passados. Então, até um tempo atrás, né, a teologia e, enfim, toda a questão do processo de comprovação de Deus, de comprovação da fé, elas eram trazidas pelos teólogos, né? Então, já hoje em dia, as pessoas já não acreditam tanto nessas possibilidades. Haja visto que na Europa, grande parte dos países da Europa, já a grande maioria das pessoas são ateias e grande parte das igrejas católicas, né, já estão fechando, virando bares, restaurantes, hotéis, enfim, dando festas, né, porque não tem mais fiéis, né. Acha-se o mundo dividido em espírito e matéria? São questionamentos que ele começa a fazer, né? E supondo-se que assim seja, que é o espírito e que é matéria, né? Acha-se o espírito sujeito à matéria ou ele é dotado de forças independentes? Possui o universo alguma unidade ou propósito? Será que esse universo ele possui uma unidade e um propósito? Está ele evoluindo rumo a alguma finalidade? Como é visto hoje em algumas teorias, né, da física, não sou especialista ou estudioso disso, né, mas dizem que o universo ele tem uma finalidade, né, ele está partindo, isso acho que eu vi alguma coisa em Stephen Hawking, né, que ele fala que o universo ele está se expandindo, mas essa expansão eles não sabem se é uma expansão do universo ou se é uma expansão para encontrar-se novamente a sua origem. Então, existem realmente leis da natureza ou acreditamos nelas devido unicamente ao nosso amor inato pela ordem? Ou seja, existe uma lei da natureza, que a natureza serve para alguma coisa, né? Ou isso é uma necessidade nossa de acreditar nisso? Existe é o homem o que ele parece ser ao astrônomo, isto é, um minúsculo conjunto de carbono e água a rastejar impotentemente sobre um pequeno planeta sem importância? Ou é ele o que parece ser a Hamlet? Hamlet, né, um dramaturgo, escritor, poeta, né? Grande Hamlet, né? Então, acaso é ele ao mesmo tempo ambas as coisas, ou seja, o ser humano, o universo, a natureza? Existe uma maneira de viver que seja nobre e uma que seja baixa? O que é que vocês acham? Existe uma maneira de viver que seja mais rica, mais nobre, mais importante e uma outra que é uma maneira de viver baixa? Será que existe isso? Ele vai levantar essa questão. Ou todas as maneiras de viver são simplesmente inúteis? Se há um modo de vida nobre, em que consiste ele? E de que maneira realizá-lo? Deve o bem ser eterno, para merecer o valor que lhe atribuímos, ou vale a pena procurá-lo, mesmo que o universo se mova inexoravelmente para a morte? Essa é uma questão importante, né? Eu vou repetir aqui para ficar um pouquinho mais claro. Deve o bem ser eterno para merecer o valor que lhe atribuímos, ou vale a pena procurá-lo, mesmo que o universo se mova inexoravelmente para a morte, ou para o seu fim, ou a nossa vida para o nosso fim? Essa é uma questão muito importante na filosofia, na qual a ciência não consegue responder, nem a teologia, já que tudo tem um fim. O bem, ele é eterno? O bem é necessário?
assim como o mal também. Existe a sabedoria ou aquilo que nos parece tal não possa do último refinamento da loucura? Né? Existe a sabedoria ou aquilo que nos parece tal não passa do último refinamento da loucura? Será que a sabedoria ela chega num ponto, a tal ponto de ser loucura? Porque diante a sabedoria nós possamos desenvolver questões ideais, idealistas, que nos movam a criar uma existência que não condiz com a realidade que vivemos, né? Então, são questões que ele vai levantando, né? Tais questões não encontram resposta no laboratório, lógico. A ciência não tem como trazer, investigar isso e criar hipóteses e teorias e, enfim, verificação, porque algo para ser válido como ciência tem que ter uma validade universal, ou seja, o mesmo evento que ocorre aqui tem que ocorrer, por exemplo, na China, né? Então, o mesmo evento que ocorre numa determinada região tem que ocorrer na outra região, senão não é ciência, correto? Como a vacina para a Covid. A vacina ela tem que ter uma, uma comprovação científica, porque ela tem que erradicar o vírus aqui no Brasil e tem que erradicar em outro país, senão não é visto como ciência. Né? Então, questões da vida não são vistas pela ciência e também não podem ser trazidas por um dogma pronto, uma teoria pronta, um dogma de valores que faça com que você siga e sendo que essa é a verdade. Isso talvez seja a nossa necessidade de acreditar numa ordem universal. Porém, Rousseau vai dizer, será que, né? Isso são palavras de Rousseau, na qual eu estou tentando traduzir um pouquinho para vocês. As teologias têm pretendido dar resposta, sim, todas elas demasiada concludentes, ou seja, todas elas com uma conclusão própria. Mas a sua própria segurança faz com que o espírito moderno as encare com suspeita. Rousseau, me parece que ele é da modernidade, eu não me recordo direito, né? Não é Rousseau, é Russell, né? Então, ele diz assim, né? Que será que as teologias, as teorias religiosas, né? Será que elas não são muito cheias de conclusões e certezas, né? E será que o espírito, o nosso espírito investigador, aquele espírito reflexivo, ele não vai ver isso como suspeitas? E eu acho que nós temos que ver sim, e é isso que nos move a estudar. Então, o estudo de tais questões, mesmo que não se resolva esses problemas, constitui o empenho da filosofia. Tá? Então, Rousseau traz esse texto, né? Esse texto está dentro do caderno São Paulo Faz Escola, do terceiro bimestre, né? Então, a filosofia enquanto campo de investigação do saber e do conhecimento, né? Ela vai justamente trabalhar todas essas questões. Será que devemos ou não acreditar naquilo que escutamos? Será que existe uma verdade? O que é o saber? O que é o conhecimento? O que é a ciência? Né? Quais são as coisas que estão por detrás da ciência? Né? Novamente, hoje eu cito aqui o professor Pondé, o Café Filosófico que eu assisti, né? Que a gente acha que a ciência ela é toda bonitinha e ela não é. Existem muitas coisas envolvidas por trás disto, nos bastidores, né, os interesses econômicos, enfim, haja visto aí a produção da vacina, como está sendo feita, né, as pessoas querendo comprar, ter o poder, patentear, enfim, uma coisa que deveria ser para a humanidade, tem um interesse muito grande econômico por detrás, assim como as medicações, assim como a grande maioria das coisas, né, sempre existe, me parece que
o interesse por detrás, né? Enfim, então são essas questões que Rousseau nos traz, tudo bem? Bom, enfim, essa aula ela está disponível no YouTube, né? Uma aula de filosofia para o ensino médio, né? Eu sou professor da Rede Estadual de São Paulo, então eu me aproprio um pouquinho do material que o Estado de São Paulo nos oferece, né? O caderno do professor, né? E alguns livros didáticos. Especificamente essa aula eu retirei do caderno do professor, né? Então, para quem gostou, eu peço aí que deixe seu joinha, né? Deixe, me mantenha vivo ou me mate, como faziam os romanos, né? Vivo, 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 morto, 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 né? Tem o meu Instagram também, eu tô deixando o link aí embaixo no vídeo. E as dúvidas que vocês tiverem, se alguém quiser trocar uma ideia aí, é só me procurar no Instagram, que é @marcelo.barna, eu vou deixar aí embaixo também, tudo bem? Eu estou sempre à disposição para quem quiser. Eu desejo a todos boas reflexões filosóficas e que fiquem em paz e até a próxima aula aí.